turma. Um excelente professor vocês têm aí, tá? As notícias que nós recebemos é que cada aula tem sido uma bênção, louvado seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, nós vamos ler. Tenho plena certeza em meu coração que Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra do coração dele para o teu coração nesta noite. Hoje pela manhã, foi assim que ele fez. Deus está completamente interessado em sarar você, em curar você, em ministrar na tua vida, para que você desenvolva tudo aquilo que Deus te chamou para ser na sua plenitude, no nome de Jesus. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou ninguém verá a Deus. Então preste atenção, só esse versículo aqui já dá muita coisa para as nossas vidas. Primeiro, seguir a paz com todos. Essa palavra seguir aqui, ela tem um sentido de correr com determinação em busca de algo. E a pergunta é: você corre determinado a ter paz com todos? Ah, meu pastor, com aquele lá não tem jeito, pastor, com aquele lá é só no braço. Bom, seguir a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o verso 15: atentando diligentemente, ou seja, tendo muito cuidado, vigiando constantemente com diligência. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela quem? Diga, da raiz de amargura. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Eu vou repetir, porque o que eu tenho para dizer para a igreja nesta noite está fundamentado nessas palavras, aqui da parte B do versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos mais uma vez pela oportunidade e o privilégio de estarmos expostos diante da tua santa e gloriosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o teu nome seja exaltado mais uma vez. Usa a minha vida para falar com a igreja. O fundo, não, o microfone estava legal. Usa a minha vida para falar com a igreja, enquanto eu estiver pregando, que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Então ministra em nossos corações. A ti seja a honra e a glória. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez uma vez. Continua fazendo, revelando, mostrando, ensinando, curando, libertando, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e serás o mesmo eternamente. Assim oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, e quem crê diz amém. Queridos, me deparei com esse texto durante a semana que passou. E na verdade, o Espírito Santo que me conduziu para aqui, porque eu queria mesmo falar sobre as guerras e rumores de guerra. Porque o mundo está em guerra. É fácil, liga a televisão e você vai ver guerras acontecendo. São sim sinais apocalípticos,
que precisam ser observados. Israel está diante de um grande confronto nesse exato momento, um bombardeio terrível lá agora. É claro que é difícil uma nação aí para abater aquele povo ali, porque é a mão de Deus que está sobre aquele lugar. Eles são extremamente inteligentes na arte da guerra, são diferenciados, uma inteligência, uma sabedoria que Deus deu a eles. Então, como Israel está em guerra, eu fiquei pensando, vou falar sobre as guerras, porque eu gosto de alertar a igreja sobre os sinais do que está acontecendo. E assim, preste atenção num sinal. Quando bombardearem ali e destruírem aquele domo da rocha e ocuparem aquele lugar onde está o domo da rocha, onde era o antigo templo de Salomão, prepara-te. Eu não sei se a gente vai ver isso. Eu espero que o arrebatamento aconteça antes, louvado seja o nome de Jesus. Eu sou dessa teologia que antes dessas coisas apertarem mesmo, seremos arrebatados em um piscar de olhos e nos encontraremos com o Senhor nos ares para todo sempre. Quem crê nessa promessa ainda? Você crê ainda nessa promessa? São sinais, amados, está aí diante dos nossos olhos, mas a grande questão é, o mundo está em guerra, mas está em guerra por causa das guerras internas. O mundo está em guerra devido às guerras internas dos seres humanos, porque as guerras só acontecem por causa dos conflitos internos. Então, pior do que a guerra externa são as batalhas internas que vivemos. Pior do que as tempestades de ventos e mares e ondas são as tempestades da alma. E é sobre isso que eu quero falar. O tema está aí: raiz de amargura, a prisão da alma que rouba a vida. Como pastor, algo que o Espírito Santo nos dá é o dom da observação, discernimento de espíritos, a capacidade de olhar e observar e falar, tem alguma coisinha errada ali. A gente vai pegando esse time, e é incrível como as pessoas, amados, e o duro dizer aqui, pessoas crentes, mas que ainda não permitiram ser saradas, que ainda não se permitiram ser curadas, e que em algum momento da vida deixaram, como diz o texto, que a raiz de amargura brotasse, porque o escritor aos Hebreus, que pouco se sabe sobre ele, na verdade ninguém sabe quem é, ele vai dizer que a raiz de amargura brotando os perturbe, há uma perturbação, há uma inquietação da alma do ser humano, através desse tema, através dessa palavra, amargura. Viver nos tempos de hoje, ou melhor, todo o tempo, viver já é um grande desafio por si só. Viver é desafiador, porque viver é enfrentar lutas diárias, viver é enfrentar perturbações, inquietações, romper obstáculos, lutar às vezes guerras gigantescas. Viver é difícil, viver não é fácil. Agora, viver amargurado, isso deve ser muito perturbador. Viver uma vida com amargura na alma, carregando ressentimentos, mágoas, dores, frustrações do passado, deve ser terrível. É aí que nascem as amarguras, nasce das frustrações, das feridas que sofremos. E veja bem que você não é o único que sofre. Você não é o único
que passou por situações difíceis. Eu disse aqui hoje pela manhã, se sentarmos para conversar e você contar a sua história, certamente haverá momentos de dores. E talvez eu chore ouvindo sua história. Mas se você ouvir a minha, pelo menos uma lagriminha vai ter que correr também. Tenha misericórdia de mim, louvado seja Deus. Mas são fases da vida que nós passamos, são feridas, são decepções, são palavras malditas que recebemos, ou até mesmo declaramos, porque às vezes o ferido só está ferido porque você feriu. Às vezes nós olhamos para as nossas amarguras, mas nos esquecemos de perceber quem nós amarguramos, porque tem pessoas vivendo amarguradas por causa de situações que às vezes, muitas delas foram provocadas por nós mesmos. Palavras malditas, gestos impensados, traições e tantas outras coisas mais que ferem a nossa alma. Lidar com esses acontecimentos não é nada fácil, é desafiador. Lidar com isso todos os dias é desafiador. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre como lidar com essas raízes de amargura, para que ela não brote no seu coração, e não aterrorize a sua vida, aprisionando a sua alma em um cativeiro emocional. A palavra amargura significa veneno, a palavra amargura significa ressentimento, a palavra amargura significa rancor. Não tem nada de bom em amargura, tampouco no amargurado. Ressentimento, veneno, rancor, o que há de bom nisso? Nada. Amargura nada mais é que uma emoção persistente de uma dor causada no passado. É algo que persiste, algo que não foi curado, algo que não foi tratado, algo que de alguma maneira, eu ou você, se carregamos essas raízes dentro de nós, nós mesmos fomos os responsáveis por deixar ela brotar. Mas tudo bem, às vezes a gente não sabe como lidar. Graças a Deus pela vida da igreja, porque aqui você tem curso para todas as áreas da sua vida. Só não sara quem não quer mesmo. Só continua doente quem realmente não tem a disposição de se entregar e se render diante da palavra do Senhor Jesus, que é a cura para a nossa alma, diante da presença do poder do Espírito Santo de Deus, que lava e nos purifica de todo pecado e traz vida e vida em abundância. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus não te fez, Deus não te fez para você viver uma vida inteira na amargura, não. Teu coração não foi gerado por Deus para ser um depósito de lixo, de amarguras. Veneno, ressentimento, rancor. Amargura é uma emoção persistente de dor, que geralmente é gerada por uma injustiça, que acaba se tornando uma prisão. E muitos vivem anos presos nesse cativeiro emocional. Mas louvado seja Deus que hoje chegou a noite de cura para a sua vida. Eu já recebi algumas mensagens aqui, que na ministração da manhã, pessoas já mandando mensagem, que pela palavra, não é pastor Deva não, é pela palavra do Senhor Jesus Cristo, e por aquilo que Ele sabe, que você tem vivido, passado, sabe das suas dores, o que você passou, suas mazelas, Ele conhece o mais profundo da sua alma, mas não quer te ver continuando assim. Ele deseja te libertar, e hoje é noite de libertação. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje, serás o mesmo eternamente. Se Ele é o mesmo, Ele pode sarar a tua alma. Onde eu não vejo, seu esposo não vê, mulher, a sua esposa não consegue enxergar também, homem,
onde psicólogo, psiquiatra, não sei o que, não consegue penetrar lá. Mas há um Deus todo-poderoso que consegue penetrar no mais profundo dos lugares secretos da sua alma. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos, esquadria o nosso coração, para saber a intenção que temos dentro de nós. É esse Deus que deseja derramar um bálsamo nessa ferida causada. A amargura geralmente cresce silenciosamente e se esconde nas profundezas do coração. Mas é incrível porque ela vai enraizando, enraizando, enraizando e vai crescendo silenciosamente, Sérgio, e escondida. A pessoa não vê. Igual dizem uns rios por aí, dizem, haverá sinais, mas dá sinais. Alguns sinais vão surgindo em momentos de dificuldade, situações, alguns sinais surgem, mas aquele negócio vai tomando conta do coração. Mas chega em um determinado momento que, como um vulcão, isso explode, vem para fora. Nós tivemos a erupção de um vulcão, agora, poucos dias atrás, que veio à tona, estava cercado de pessoas lá, turistas ao redor, e ele não avisou ninguém que ele ia vomitar lava, não. Quando o negócio esquentou por lado de dentro e borbulhou lá dentro, ele jogou para fora. Sai de perto. Sai de perto quem não quer ser machucado. Sai de perto quem não quer se queimar. Sai de perto quem não quer se machucar. Sai de perto quem não quer levar pedrada. Vocês estão me entendendo? Assim a vida de um amargurado é como um vulcão. De uma forma silenciosa, imperceptível, ele vai crescendo ali dentro, as raízes vão crescendo, ocupando lugares que não eram para ser ocupado por essas amarguras, mas de repente, tudo vem à tona. E é incrível como isso acontece, e aí vai atingindo a vida das pessoas que estão ao seu redor. Atinge os relacionamentos, os amigos. Começa, na verdade, dentro de casa, né? Começa em casa. E é isso que ele está dizendo, por meio dela, muitos sejam contaminados. Hoje Deus te trouxe para cá, para mexer nessas coisas. São áreas que estão ocultas, escondidas aos olhos daqueles que estão ao seu redor, mas não escondidas aos olhos de Deus. Mas são situações que te faz sofrer, que quando você lembra com dor, e ainda te faz chorar. São coisas que ainda precisam ser saradas de vez, para que você possa de fato experimentar a liberdade que Cristo Jesus se manifestou para te dar. Porque a Bíblia diz que nós fomos livres em Cristo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, para sermos verdadeiramente livres. Agora, se eu carrego algo no meu coração que me prende, que me escraviza, que quando eu lembro com dor, dói, quando eu lembro dói, é porque não sarou. Hoje o Espírito Santo de Deus quer passar um bálsamo, pode até ficar uma cicatriz, pode até ficar uma marca, como Paulo disse, carrego no corpo as marcas, pode até ficar uma marca, mas o que não pode é continuar contaminando sua vida, afetando os seus relacionamentos. O que fazer diante dessa realidade? Primeiro passo para a cura é identificar onde e como nasce a raiz de amargura na sua alma. Precisamos identificar. Você vai no médico, o que você tem? Está doendo.
Onde? Por aqui assim. O médico vai pedir exames. Tem que fazer um diagnóstico para tratar. Sem um diagnóstico, é difícil tratar um problema sem um diagnóstico. Agora, não é um médico que vai te dizer, não é um pastor que vai te dizer, por mais que um pastor, um líder, um pai, uma mãe, alguém possa olhar para você e fazer uma análise, uma observação e dizer, você está com problema nessa área aí. Você precisa resolver esse negócio aí. Enquanto você não resolver isso aí, você vai continuar sofrendo, chorando. Não, é você que precisa olhar para dentro de você nesta noite e identificar onde dói, como nasce, como nasceu essa raiz de amargura na sua alma. É você que precisa fazer uma avaliação criteriosa. O que ainda te prende? O que te impede de avançar às vezes? O que te impede, te bloqueia de ter bons relacionamentos? Você até começa, mas não tem constância, não tem continuidade. Desentende com um, com outro, com outro, com outro. Você tem problema. Tem problema. Pastor, são as pessoas. Eu ouvi um pregador esses dias dizendo, se um falou, dois falou, se três falar, se 4, 5 estiver falando a mesma coisa, aí, amado, observar. Mas nós não estamos aqui para acusar, apontar erros de ninguém, não é isso. A gente carrega, às vezes, por muito tempo, feridas na alma mesmo. Situações mal resolvidas, problemas, passado, mágoas, feridas, traições. Amados, não tem coisa pior do que traição. A pessoa traída, se ela não souber lidar, isso desgraça a vida dela. Uma palavra de ofensa, às vezes, se a pessoa não souber liberar perdão, acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a vida. Um trauma, a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Eu tenho história na minha família, um irmão que perdeu o irmão mais velho, trabalhavam juntos, e ele, até hoje, isso já fazem mais de 25 anos, e até hoje ele não conseguiu superar. Um trauma. A raizinha brotou lá, o inimigo envenenou a raizinha. Primeiro passo a ser dado é identificar onde e como nasce a raiz que amargura a sua alma. Porque a amargura é uma raiz que cresce, lembre-se bem, escondido. E se ela não for arrancada, ela contamina todo o solo ao seu redor. Eu fui dar uma pesquisada breve assim, porque eu me lembrei, olha para essa imagem aqui. As raízes são assim, Eu me lembrei daquela árvore que nós temos muito dela aqui em Sinop, ficus. É isso, é ficus, né? Ficus. Quem conhece o fico? É fico mesmo? É, né? Dá um cajazinho assim, amarelinho, é ela, né? É o que mais tem aí, mais tinha. A raiz daquilo lá é extremamente destruidora. E você planta a árvorezinha ali, ela é bonita. Vai crescendo, é uma árvore de uma folhagem boa. Ela resiste às intempéries do tempo, das estações do ano, ela é super resistente. Só que ninguém fala quando planta o estrago que ela faz por debaixo da terra. E a raiz dela, mas vai buscar água um quarteirão. E o que tiver pelo caminho, ela vai quebrando tudo. Quando ela é pequena, nova, tudo bem, as raízes são fracas. Mas quando ela se torna uma árvore, quem já viu uma grossona assim? Vai lá perto para você ver onde a raiz daquilo vai. Se for um ambiente onde tem casas, muro, fossa, o que tiver por perto, ela vai destruindo tudo por baixo. Vai quebrando tudo. Uma vez eu comprei uma casa, tinha uma árvore dessa plantada, e dentro do quintal, na frente. E eu entrei dentro da casa para ver a casa, eu falei, Jesus do céu, o que foi isso aqui? Parece que o Godzilla brotou de baixo para cima aqui.
Quem lembra do Godzilla? Só os de 40. Aí eu falei Godzilla aqui, o que é isso, pastor? Não é da minha época. Fala a verdade. Então, assim, aquele monstro que brota de baixo para cima das águas. Então, e o piso da casa estava todo estourado. Tinha lugares que o piso estava dessa altura assim. Raízes que cresceram por baixo, o encanamento. Eu fiz o negócio mesmo assim, porque foi uma oportunidade muito boa, porque aquilo ali estava, a casa estava condenada mesmo, era mais pela localidade, pelo terreno. Mas teve que quebrar tudo por cima, e arrancar todas as raízes por baixo, para que houvesse uma restauração. Raízes, elas não respeitam um ambiente, não, elas vão invadindo. Assim é na nossa alma, elas crescem silenciosamente, e tem uma que é pior do que o ficus, é o bambu amarelo. Uns chamam de o bambu japonês. Aquele bambu amarelão, diz que aquele lá é pior ainda. Por que ele é pior? Porque ele é mais difícil de ser arrancado, Giovanni. Porque o ficus, quando você vai e corta a árvore, se você cortar todas as raízes aqui ao redor, as raízes que estão lá distante, elas secam e morrem. Fica a dica. O bambu não. O bambu você pode cortar tudo aqui, arrancar aqui. Onde estiver um pedacinho de raiz, ali nasce um novo broto. Então, a raiz do bambu amarelo, ela vai silenciosamente filtrando por baixo, contaminando todo o ambiente. Mas ela é muito difícil de ser arrancada. Para que haja uma restauração do ambiente ali, você tem que arrancar e mexer com toda a terra. Mexer com todo lugar, com as estruturas, arrancar tudo e não deixar nada. Ouça o que o Espírito Santo diz a você que me ouve aqui. Assim eu quero fazer na tua vida nesta noite. Arrancar todo, mexer o solo, mexer a terra, para que não fique um broto sequer de raiz maligna na sua alma. Nós precisamos identificar como elas surgem, onde surgem, como acontece. Às vezes é um ressentimento, uma situação e a gente não sabe lidar, uma mágoa, uma ofensa que não foi tratada, e aquilo vai brotando silenciosamente, contaminando todo o nosso ser. Nós precisamos olhar para dentro e identificar essas raízes em nós, porque a amargura nasce de feridas emocionais não tratadas, ou de mágoas, dores que não foram curadas, não foram bem resolvidas. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Um deles é o exemplo de Esaú, Gênesis 27, capítulo 41. Após Esaú perder a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó, com dor na alma, amargurado e alimentado pelo ódio, ele quis matar o seu irmão, ficou doente. Mas, olhando para esse texto, eu percebo algumas coisas que ele deixou brotar ali dentro dele por uma situação que ele mesmo não administrou. Ele está querendo matar o irmão por uma raiz de amargura que nasceu no seu coração, por não ter valorizado algo que Deus deu para ele. Não, você não entendeu. Vou explicar melhor. Deus deu algo para ele, ele não valorizou, perdeu, depois ficou com raivinha do irmão, querendo matar o irmão. Nessa noite Deus está falando com muitos aqui. Com alguns de uma forma, outros de outra, mas Ele está falando. Ele te dá algo, te dá uma família, te dá um casamento, te dá filhos, aí você não valoriza a bênção da sua primogenitura, de ser filho de Deus e ter o direito de ter família, de ser abençoado. Aí você não valoriza e deixa as raízes de amargura brotando por causa de uma palavrinha, uma situaçãozinha desse tamanho assim, ó. Né? A pastora Raquel pregou aqui na quinta-feira, situaçõezinhas pequenas, simples, né, pastora? Simples,
Coisas pequenas, mas que às vezes a pessoa não vai observando. E isso às vezes vai enraizando por baixo e vai contaminando toda a terra. Aí não valoriza, aí depois que perde quer matar. Vou matar meu irmão agora. Não valorizou a primogenitura, agora quer matar. Deixou a alma adoecer. Segundo passo é observar e identificar quais os males que isso causa na nossa vida. Quais os males que alguém que vive com raízes de amargura na alma sofre durante toda a sua vida? Eu vou dizer alguns sintomas. Primeiro, pessoas amarguradas sofrem forte interferência relacional, não consegue se relacionar bem com ninguém. Prejudica relacionamentos e os seus próprios relacionamentos. Raiz de amargura tem um forte poder de prejudicar relacionamentos. 2, raiz de amargura, pessoas amarguradas são tomadas por sentimento de insatisfação com a vida, porque a raiz de amargura rouba a alegria de viver. Gera um desprazer, a pessoa tem tudo e vive como se não tivesse nada, sempre na expectativa de algo maior, buscando algo a mais. Sabe, eu não sei, eu procuro algo a mais. Quem procura acha, até cabelo em ovo. Uma sensação de insatisfação. Amados, nós estamos vivendo um tempo de um sentimento diabólico, de uma sensação de insatisfação, de que nada está bom. Nada está bom. A igreja não está bom, o louvor não está bom, o casamento não está bom, minha vida não está bom. O que você está fazendo aqui ainda, benção? Né, Rodrigo? Morre. Quer resolver? Morre. Aí na Covid estava doido para viver, né? Você esqueceu já? Na Covid, Jesus tem misericórdia, eu quero viver, eu tenho tantas coisas para fazer. Aí agora às vezes fica presa, a alma presa, amargurada por coisinhas, que você mesmo tem que resolver. É você que tem que lidar com isso aí. Porque o que Jesus tinha para fazer por você, Ele já fez, você só precisa tomar posse. Há uma unção neste lugar. Agora você precisa tomar posse dela e permitir sua cura, sua libertação, e não viver mais aprisionado nesses sentimentos. Alegre-se, amado. A vida foi feita para viver de uma forma leve, agradável, sabe? Alegre-se. Tem alegria de viver. Diz que ele se converteu, chama Nick, né? Um carinha desse tamanhozinho, não tem braço, não tem perna, não tem nada. Nick, palestrante internacional. Converteu ele? Parece que sim, né? Eu ouvi alguma coisa assim. Nick, só os cotozinhos aqui, não tem nada. Pezinho assim. Rapaz, o cara... Bom, não sei se é tudo aquilo, porque as redes sociais também é mentirosa para danar, né? A gente não sabe se é tudo aquilo mesmo, mas pelo menos o que a gente vê é que o cara transborda uma graça, uma alegria de Deus. Aí você com umas pernonas desse tamanho, aí uns pezão 44 aí para andar, que nem o vento derruba você, sabe? É um cabelo bonito aí, grisalhão, igual o seu Dorley ali, ó, um grisalhão e tal, né, seu Dorley? E aí, às vezes, é vida... Amados, larga a mão desses ressentimentos que aprisionam. Viva a vida de uma forma feliz, agradável, justa e santa. São raízes de amargura, você precisa identificar. Tem pessoas que estão aprisionadas no passado por raiz de amargura, não observando o futuro, tampouco desfrutando do hoje, do presente. É como a Marta, quando Jesus recebe a notícia, o irmão da Marta, o Lázaro, adoeceu, e elas mandam, uma família que Jesus amava muito, Marta, Maria e Lázaro, moravam na aldeia de Betânia, Jesus amava muito aquela família,
Lázaro adoece e eles mandam chamar Jesus. Jesus não estava distante, estava perto. Se ele corresse para lá, chegava em pouco tempo. Mas Jesus não quis ir. Ensinando para mim e para você que ele não é refém das nossas necessidades. Ele vai a hora que ele quer, ele é Deus. E também não chegou atrasado não, porque a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Uma palavra dele pode mudar o cenário todo. É Deus, amado. Somos nós que precisamos subir a montanha para chegar um pouquinho mais perto do nível de Deus. Não é Deus que tem que ficar se rebaixando aqui ainda, porque ele já se rebaixou, mano. Já se rebaixou. Muito por mim e por você. Agora a gente precisa entender o peso, o valor, a propriedade que tem esse rebaixamento, quando ele se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Tomando forma de servo humana, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo esvaziou-se de si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, mas pela qual Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pela qual diante do nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua irá confessar que ele é o Senhor. Agora imagina, Jesus, Deus atrasado, ele não é refém, Deus nunca vai ficar refém de mim, das minhas e das suas necessidades, mas ele vai, tempo depois, na hora dele, ele vai para a aldeia de Betânia, e quando ele chega lá, a dona Marta toda desesperada vai recebê-lo lá fora, não presta culto, não presta adoração, não dá boas-vindas, já chega logo despejando os sentimentos amargurados dela. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É bonito a frase assim, é bonito não, mas por detrás daquela frase, aquilo está carregado de sentimentos. Sabe o que ela está dizendo? O senhor está atrasado, chefe. Está atrasado, o homem já foi, já bateu as botas já, teu amigo já morreu. Já era, está na sepultura, já está fedendo, 4 dias já, o senhor está muito atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, aí Jesus libera uma palavra para ela, falou assim, ele vai ressuscitar, Martinha. Aí ela que está presa lá no passado, porque quando ela fala, se o Senhor estivesse aqui, ela está falando de passado. As amarguras dela, os sentimentos dela estão presos naquilo que ficou, passou já. Ele vai ressuscitar. Daí ela se lança lá para um futuro muito distante, dizendo, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Quando os últimos lá ressurgir, ele vai... Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai voltar a viver. E aquele que vive e crê em mim, não morrerás eternamente, Marta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos diante do autor da glória, mas estamos presos nas mazelas do passado e deixamos de desfrutar da presença dele que está aqui nesta noite. Deixamos de desfrutar da gloriosa presença dele. Ai não, no céu, o céu, tão esperado céu. Nós estamos esperando tanto o céu e Jesus está esperando tanto voltar para cá. Jesus está, Pai, fala logo a hora aí que eu quero voltar lá para tocar ordem naquele negócio. E quando ele vier, não virá sozinho, eu e você voltaremos com ele, louvado seja Deus. Parece heresia dizer assim, porque a gente fala que o céu é o nosso lugar e tal. E Jesus, tudo bem, você vai dar uma passadinha aqui, mas nosso negócio é aí. Sim ou não? Se você tem outra teologia, depois a gente conversa. Jesus vai voltar, amados. Vai reinar nessa terra aqui, nós vamos reinar com ele. Quem vai reinar com Cristo aí? Mas é aqui. Jesus fez a terra para reinarmos. Agora, pessoa amargurada, com essas mazelas da alma, não se liberta disso, essas coisas que passou, você não tem mais como ficar lidando com essas coisas. Libera logo isso aí, libera logo, vomita tudo isso, põe para fora e viva uma vida de alegria. O céu vai vir sim, mas a Marta, eu sei, no último dia, jogou lá para o futuro. Quando eu chegar no céu, vai chegar a sua hora. Mas não viva doente pelas raízes de amargura que tem roubado a alegria da sua alma durante o tempo em que você está aqui. Porque Ele tem poder para curar. Ele tem poder para sarar.
Ele tem poder para libertar. Então a amargura causa aprisionamento no passado. A amargura causa um senso de ingratidão. Pessoas amarguradas são fortemente ingratas. Tem uma dificuldade de dizer muito obrigado. Tem muita dificuldade de dizer assim, ó, você ajudou-me, você foi bênção na minha vida, eu sou grata a Deus pela sua vida. Pessoas que carregam raiz de amargura, e o que eu estou falando aqui é para você identificar. Pega bem o rema aí de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui no ponto 2 aqui, identifique, porque se você identificar, fica mais fácil tratar. A pessoa tem dificuldade de dizer obrigado. Agora, por que elas têm dificuldade? Primeiro, porque são amarguradas com alguma coisa lá atrás. Então as pessoas pensam que o mundo inteiro e as pessoas ao seu redor lhe devem algo. Então por que eu vou dizer obrigado para alguém que me deve algo? Então o que você fez não passa da sua obrigação. Pegou? Não, vou repetir. Pessoas amarguradas com esse problema na alma, que tem problema de ingratidão, porque as amarguras da alma geram ingratidão, têm dificuldade de dizer obrigado. Por quê? Porque tudo que você faz por ela não passa da sua obrigação, você tinha que fazer mesmo. Então, se você tem que fazer mesmo, é tipo assim, ó, você falar para um filho adolescente arrumar a cama, e depois que ele arrumou, você fala, filhão, você arrebentou, quebrou tudo, a cama está linda, arrumadinha, muito obrigado, filho. Não, é obrigação do abençoado. Elas sentem assim. Então, por que dizer obrigado, se é obrigação das pessoas fazerem, ajudarem e tudo mais? Mas às vezes a amargura causou dureza do coração, gerando orgulho. Essas pessoas têm grande dificuldade em reconhecer seus erros, não admite erros, não pede perdão, raiz de amargura. A raiz de amargura faz da pessoa ferida alguém que sempre está ferindo outras pessoas, mas principalmente aqueles a quem ela mais deveria amar. Não é assim? Aí fere. Tem que amar esse marido seu aí. Mas a pessoa amargurada não consegue amar. Não posso amar tanto, porque daí ele vai aproveitar de mim. Então não posso amar tanto, não posso me entregar tanto a esse amor, porque ele vai tirar proveito de mim, vai me escravizar. Está doente. A raizinha já contaminou uma boa parte do solo chamado coração. Aí a pessoa vive um relacionamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e não se entregou ainda para aquele relacionamento. Não se entregou de coração ainda. Por quê? Porque está sempre na defensiva. Raiz de amargura. Problema sério. Torna as pessoas em pessoas amargas. Nós temos na Bíblia exemplo de Noemi. O nome Noemi significa agradável. Diga comigo, agradável. Olha que gostoso, Noemi. Diga Noemi. Agradável. Olha só, essa mulher passa uma crise na vida dela, um problema, ela muda de cidade. Mudando de cidade, ela entra num problemaço. Aí ela perde o esposo, perde seus 2 filhos. E quando ela volta, e as raízes de amargura nascem nesses momentos de perdas, que a gente fica muito fragilizado, e às vezes a gente quer culpar o próprio Deus, e ela que culpou a Deus, o texto diz isso, porque o Senhor foi quem me faz passar por essa situação. Então ela volta e ela não quer mais ser chamada de Noemi, de agradável. Não, agora meu nome vai ser Mara. Meu nome agora é amarga. Minha vida agora vai ser uma amargura só. Mas ninguém quer ficar perto de gente amargo, não. Ninguém quer ficar perto de gente amargo. Mas ela teve graça de Deus, tanto que ainda Deus colocou pessoas amáveis perto dela para ajudá-la no processo da sua cura. É uma misericórdia de Deus, você que vive com a raiz de amargura, essa pessoa ainda que está do seu lado aí. É pura graça e misericórdia de Deus. Sabe, pessoas que convivem, que suportam pessoas amarguradas. É pura graça de Deus. Se eu fosse você hoje, eu já saía daqui assim,
já pedindo perdão, chorando, se quebrantando, adorando, agradecendo a Deus pelo tempo. Por último, para encerrar, é possível se ver livre dessa prisão? Sim ou não? Sim ou não? Você quer se libertar? Sim ou não? É possível, sim, mas como isso é possível? Entendendo que agora não depende. O texto diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Quer dizer, ela brota. Agora você precisa identificar onde é esse broto e arrancar. E por meio dela, muitos sejam contaminados. O que você não pode deixar ela nascer, é possível. E se já nasceu, tem que arrancar fora. Mas não depende tão somente de Jesus, depende também de você. Jesus quer fazer, sim ou não? Ou Jesus está sorrindo no céu, feliz em ver você uma vida inteira sofrendo as dores das amarguras do passado? Não tem nenhum prazer nisso, ninguém tem, tampouco Jesus terá. Não depende só dele, não depende somente de Jesus, depende muito de você, e requer escavações profundas. E hoje nós estamos aqui com esta palavra, e que através do Espírito Santo Ele vá trazendo as memórias, escavando o solo do seu coração, nos lugares secretos, escuros e assombrosos da sua alma, e que haja luz, que venha para fora, para que isso possa ser curado. Exige uma autoavaliação sobre que tipo de raiz de amargura tem crescido no solo da sua alma. É você que tem que avaliar. Por que eu ajo? Por que eu reajo? Por que é assim comigo? Reconheça que você permitiu em algum momento a amargura brotar em seu coração. Se há alguém que te magoou, te feriu, e você precisa perdoar, o que você espera? Perdoe. Perdoe. Nós oramos com muita facilidade a oração do Pai Nosso. Oramos com muita facilidade, porque se tornou uma oração, um rito religioso nas nossas vidas. E eu estou falando de nós cristãos mesmo, crentes, protestantes, evangélicos, gospel. Às vezes, Pai Nosso que está no céu, amém. Antes a gente emendava lá atrás com a Ave Maria e parecia que estava tudo blindado, né? Eu me lembro, uma vez, tinha uns 18 anos de idade, e eu passei uma crise violenta na minha vida. Não sei nem o que era aquilo, mas foi muito difícil para mim, muito difícil. E aí eu fiz uma campanha de reza brava. Eu rezava todas as noites. Eu não sei, Deus tem um negócio, né? Eu fui lembrando disso, falei, rapaz, eu fiz uma campanha. Eu orava assim, eram uns 20 Pai Nosso antes de dormir todos os dias, mas foram meses fazendo isso. Meses, Juninho. Pastor, e ajudou? Muito. Porque Deus, é claro, na sua infinita misericórdia, Ele vai ver a intenção do coração. Mas quando o Pai Nosso diz assim, perdoa, Senhor, os nossos inimigos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Perdoa as pessoas que nos ofenderam, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente fala, mas a gente às vezes faz disso uma reza. Quando de fato nós precisamos liberar perdão mesmo para alguém que nos feriu, nos magoou, traiu, abandonou, deixou. Liberar perdão, às vezes, para um pai, liberar perdão para uma mãe que maltratou, liberar perdão para um padrasto que abusou sexualmente, e perdoar, e tua vida passou, já era, não tem como voltar atrás, não tem como voltar lá e corrigir, reparar mais isso, não tem. E agora as pessoas ficam presas nesse cativeiro, e muitas delas vivem uma vida inteira amarguradas, mas Deus não quer isso de você.
tem que liberar esse negócio e perdoar de fato, assim como Cristo nos perdoou. Então, se tiver que perdoar alguém, perdoe. Abra o seu coração para perdoar como Cristo perdoou. Para que de fato haja uma cura na sua alma. Você tem que fazer uma análise. Quando você lembra dessas coisas, ainda gera uma inquietação na tua alma? Não responde não. Nem belisca o marido, nem belisca a esposa. Gera uma inquietação? Então, o problema está ali. Você precisa analisar contigo. Quais são as dores que você precisa entregar hoje para Jesus? Quais são as dores que você precisa confessar hoje? Quais são os problemas que ainda te fazem sofrer quando você lembra, mas dói. Dói. Talvez as memórias que você tem de um pai, e isso talvez que dificulta o teu relacionamento com Deus. Esses dias, conversamos com uma pessoa e a pessoa não consegue chamar Deus de pai. Não consegue chamar Deus de pai, porque as memórias que a pessoa tem de pai são terríveis. Então, todas as vezes que ouve a palavra pai, remete a um pai violento, agressivo, um pai que chegava bêbado em casa e batia na mãe, que espancava os filhos. Um pai que não ia para o quarto impor as mãos sobre a cabeça da criança e orar e dizer: filho, tenha uma boa noite de descanso, como nós fazemos hoje. Não, mas a criança já deitada, quando ouvia os barulhos do sapato do pai, a porta abrindo, ela já logo sentia na alma: ele vai abusar de mim de novo. Nós tivemos aqui, alguns dias atrás, uma criança veio pedir oração. E se você sabe quem é, me procure, porque eu preciso denunciar esse abusador e colocá-lo na cadeia. Uma criança veio pedir oração numa quinta-feira, dizendo: ore por mim, porque meu padrasto abusa de mim. Sabe, às vezes as memórias que temos são dores, dói, mas a gente vai ter que libertar-se disso, permitir que o Espírito Santo possa sarar você. Não vai apagar da sua memória, não, ele não vai deletar, igual os homens de preto, não, isso não vai acontecer, mas uma cura pode acontecer na sua alma. E você usar isso como um testemunho para ajudar outras pessoas, porque o mundo está assim. O que você ganha quando essa cura acontece? A sua alma volta a experimentar a graça, a sua alma volta a experimentar a paz, a sua alma volta a experimentar a liberdade, a sua alma volta a experimentar a alegria, o coração se torna fértil para o amor e a misericórdia. A cura, ela traz reconciliação, a cura traz restauração, a cura traz vida e vida abundante de Deus para você. Essa cura acontece quando você reconhece, quando você assume, quando você deseja de fato e não fica esperando mais. Você decide arrancar essas raízes, esses brotos desse maligno, maldito bambu que onde tem, aí vai contaminando todo o resto, arrancar tudo isso e lançar fora. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 31, dizendo: longe de vós toda amargura, longe, amado, longe, é longe, não é perto, longe, toda amargura é para longe, tem que arrancar a raiz e lançá-la fora, bem longe. O povo de Deus foi chamado para ser um povo livre. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, então seja livre, seja livre. Nós vamos orar aqui. E eu tenho a plena certeza do meu coração que esta palavra ela não foi em vão. Ela tem o endereço certo, que é o seu coração. Mas eu vou pedir para você que com muita coragem, você saia do seu lugar e você venha
aqui na frente no altar para receber essa oração. Você que se identificou com tudo que você ouviu, você que identificou que aí dentro algumas coisas ainda precisam ser curadas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus conhece sua dor. E não tente se esconder de Deus. Não tente se esconder. Esse é um lugar de cura, a igreja é um lugar de cura. Esse é um lugar de cura, aqui é o lugar que você pode chorar. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo está aqui para sarar a sua alma. Oh, Espírito Santo de Deus, sai do seu lugar, homem, também. Cadê você, homem? Não dê uma de machão, não. Quer se ver livre? Quer se ver livre? Tenha coragem. Tenha coragem de assumir, admitir e dizer: Deus, olha para dentro de mim. Sara minha alma. Sara minha alma. Sara minha alma. Sara minha alma. O Espírito Santo está aqui. Está trabalhando profundamente no seu coração, jovem. Está trabalhando mulher, está trabalhando homem. Profundamente no seu coração. Talvez você não entende porque algumas coisas não dão certo na sua vida. Talvez você não entende porque de vez em quando você tem umas recaídas loucas e dá vontade de fazer loucura. Colocar a trouxinha na costa, largar tudo e ir embora. Deus está falando com você. Não adianta querer escapar dele. Ele quer sarar você. Você quer, fica aí. Você não quer, venha receber essa oração. Mas é umas crises, é uns picos violentos que vêm na tua alma. Mas por quê? Porque há raízes ali que... Uma vez eu tratei um caso de uma pessoa que depois se tornou um grande amigo. E essa pessoa, diante de todos os problemas que ela passava, ela tentava fugir. O propósito, o sinal que ela dava, que ela tinha problemas nessa área de raiz de amargura, era a fuga. Os problemas no casamento, ela queria fugir, se esconder, se isolar, não queria estar perto de ninguém, porque a pessoa amargurada que tem raízes, ela tem esses sentimentos. Quando os problemas surgem, elas querem a fuga. Mas por quê? Eu fui investigar e fui discipular essa pessoa, e aí o problema era já hereditário, porque o pai sempre fugia. O pai sempre fugia. E aí ele viu o pai fugindo, ele cresceu vendo o pai fugindo dos problemas da vida. E ali, uma raiz foi lançada, uma sementinha foi lançada e brotou, e isso foi reverberando na vida dele, foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e hoje é uma pessoa abençoada, bem casada, um homem de Deus. É possível, mas são tantas histórias. Eu conheço uma história aqui na cidade, uma pessoa muito próxima a minha, uma senhora hoje, já uma senhora com mais de 60 anos de idade. Ela sofreu um trauma quando ela tinha 16 para 17 anos, ela foi abandonada no seu primeiro relacionamento. O rapaz usou ela e depois deixou ela. Isso criou uma raiz de amargura na vida dela. Tem hoje mais de 60 anos, nunca mais ela se casou e se relacionou com ninguém. Olha só o perigo disso, amados. Por quê? Porque uma geração de filhos foi interrompida ali por uma raiz de amargura. Ela poderia ter filhos que estariam servindo a Deus hoje. Agora, vocês estão aqui dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para esse lugar secreto para sarar você. Saia do seu lugar, ainda dá tempo, eu vou orar. Mas você precisa fazer uma oração. Você precisa clamar, você precisa... Eu não sei o quanto isso tem causado dores, eu não sei o quanto isso tem te afligido. Mas isso não pode continuar assim. Isso não pode mais continuar afetando seus relacionamentos dentro e fora de casa, no trabalho, não pode mais. Isso não pode, não vai, em nome de Jesus, não vai mais.
Porque hoje o Deus poderoso, com as suas mãos santas, toca no teu coração e mexe com a terra e arranca todos os brotos das raízes que tem te feito sofrer e chorar. Vamos orar. Você pode falar com Deus, você pode dizer, chamá-lo de Pai. Fale com Ele, Pai. Senhor, meu Deus e Pai, ore, a igreja estenda as mãos para cá e ore também, porque pessoas estão sendo curadas aqui na frente, porque o Espírito Santo está passeando aqui e tocando na sua vida agora, no seu coração. Então fale com Ele, diga: Senhor, eu venho e me exponho diante da sua presença, eu abro o meu coração, e nesta noite, Senhor, eu estou sedento por esta libertação, Senhor, porque só Tu sondas o meu coração, diante de Ti estão os meus pensamentos, só o Senhor conhece as profundezas de todo o meu ser. Senhor, diante de Ti reconheço que há feridas. Diga para Ele: há feridas em minha alma, há feridas em minha alma que causam dores, que eu carrego do passado. Senhor, são marcas que ainda influenciam a minha vida hoje no presente. Mas diga para Ele: mas hoje, Senhor, diga: mas hoje, Senhor, mas hoje eu escolho Te entregar tudo. Eu renuncio em nome de Jesus toda a raiz de amargura que se instalou em meu coração, toda amargura que nasceu de rejeições, toda amargura que nasceu das perdas, das traições, das palavras malditas que feriram profundamente a minha alma. Eu renuncio tudo agora, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para Ele: eu declaro que essa raiz não terá mais poder sobre mim. Diga: eu declaro que essa raiz não terá mais poder sobre mim. Eu arranco agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, e como está escrito na palavra, lanço fora, longe de mim, toda amargura, todo ressentimento, toda prisão emocional. Quebra agora em nome de Jesus. Vai tocando, Espírito Santo. Vai sarando os corações, Espírito Santo. Olha para dentro de cada vida aqui, Senhor. É no poder do Teu nome, como ministro da Tua palavra, que eu quebro agora todo o vínculo com o passado, tudo aquilo que tem causado dores, traumas, feridas na alma, Senhor. Tudo aquilo que prende essas pessoas, aquilo que já passou, mas ainda gera sentimentos e ressentimentos. Senhor, derrama o Teu bálsamo agora. Tudo aquilo que impede essas pessoas de avançarem, tudo aquilo que impede essas pessoas de serem melhores, de entregar o melhor para o Senhor, o melhor louvor, a melhor oferta, a melhor adoração, tudo aquilo que impede, quebra agora em nome de Jesus. Todas as correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, e manifesta o Teu poder. Diga: Senhor Jesus, manifesta o Teu poder na minha vida. Diga: Espírito Santo, derrama esta unção que despedaça o jugo, que quebra cadeias. Diga: em nome de Jesus, sara-me, Senhor, e serei sarado, e serei livre. Aleluia. Traz cura, Jesus, onde há feridas. Vai tocando, Espírito Santo, e trazendo cura. Vai tocando, Espírito Santo, e trazendo consolo onde há desespero. Vai tocando, Espírito Santo, traz esperança onde já não há mais esperança. Enche, Senhor, esses corações com a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Enche esses corações com o Teu amor, enche essas vidas com o Teu amor, e unja-os com o óleo da alegria. Faz brotar nesses corações um sentimento novo de liberdade, um coração livre, leve, um coração sarado, um coração disposto a perdoar e amar e a viver tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Assim nós oramos, na autoridade e no poder do nome de Jesus, e quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus.